Olá, bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Manuel Loureiro e estou a gravar este vídeo para apresentar a correção eh, uma proposta de exercício lançada numa UFCD de sistemas de gestão de base de dados. Portanto, esta proposta é composta por três exercícios e depois com algumas alíneas. Vou fazer a demonstração de como é que isto deveria ser resolvido. Portanto, vamos começar em primeiro lugar por ativar ou ligar um servidor. Eu vou ativar aqui o meu servidor, o meu champ. Vou ligar o champ. Poderia ser no USB Web Server. Seria exatamente igual, portanto não havia grande diferença. Portanto comecei por ligar o servidor e agora vou ler o enunciado do teste. Aqui. Ok. E que diz o seguinte. Portanto, a ficha é individual e com consulta. Portanto, é possível consultar durante a prova, como é evidente. Eh, Mas durante a prova vocês não podem, os formandos não poderiam contactar com qualquer elemento da sua turma ou obter ajuda de outra pessoa, isto é, não pode partilhar com quem quer que seja respostas ou opiniões. Faz parte das regras. A cotação encontra-se na última página do enunciado. A duração da prova é para 90 minutos. Ok. Então diz para criar uma nova base de dados no sistema de gestão de base de dados com o seu número de formando, começando com a letra F. Ok? Então eu vou criar uma base de dados, como está aqui, no meu sistema de gestão de base de dados. Portanto, vou abrir o meu phpMyAdmin. E aqui, aumentar um bocadinho para vocês verem melhor. Vou dar para 100%, um bocadinho melhor ainda. Vou então criar uma nova base de dados com este número, como sugiro eu no enunciado. A base de dados foi criada e o primeiro ponto do exercício foi executado e eu acabei de ganhar um valor. Segundo ponto. Depois de descarregar o ficheiro SQL que se encontra nos recursos da tarefa, importe-o para a sua base de dados. Portanto, vamos então assumir que já temos o ficheiro carregado, porque eu já o fiz. Regresso à base de dados e vou importar o ficheiro que se encontra aqui. Trash torneio. Abrir. Executar. Foi feito com sucesso. Vamos ao enunciado. Mais um valor. Já tenho dois valores. Portanto, depois tenho aqui a explicação de como é que funciona a base de dados. Tá? Diz até que nós temos aqui uma imagem que eu vou partilhar convosco. A imagem da base de dados. Mas também nos diz que no ponto 3, na base de dados acrescente uma tabela com o seu número seguido da palavra log, como está aqui. Uma tabela assim. A estrutura da tabela deverá conter os campos 1, 2, 3, 4, 5 campos e já cá volto. Portanto, vamos então aqui dentro criar uma tabela com 5 campos e agora ID, evento e ID tabela, evento é texto, vou marcar aqui com 100 caracteres, ID tabela inteiro, tabela e data do evento. É texto, tabela, não é? E a data do evento. A data do evento. Timestamp, current timestamp. Okay. Não esquecer que o primeiro campo é de auto-incremento e agora salvo. Portanto, acabei de criar uma tabela F 1, 2, 3, 4, 5, 6 log. Significa que fiz o ponto 3. Na base de dados acrescento uma tabela com o seu número seguido da palavra log. A estrutura da tabela deverá conter os campos. Ok? Então significa que ganhei mais 3 pontos. Portanto, já faturei 3 pontinhos. Agora precisamos de faturar
mais 2, 5, 7, 9. Portanto, se no ponto 4 faturamos 3 pontinhos, já estamos com 9 valores. E o que é que tem o ponto 4? Diz assim: crie triggers para os seguintes casos. Quando um registro é inserido na tabela de torneio. Vamos copiar. Copiamos isto aqui e agora na base de dados, vamos selecionar então um trigger, criar um trigger novo. Okay? Vamos só marcar aqui um comentário que nós estamos aqui a escrever. Quando um registro é inserido na tabela de torneio. Tabela é a tabela de torneio. Quando um registro é inserido, portanto é depois dele ter sido inserido, na tabela de torneio. Okay? Depois de ter inserido na tabela de torneio. After insert torneio. Ok? É o nome do meu trigger. Então, o que é que eu vou fazer depois de inserir na tabela de torneio? Eu vou inserir, insert into, e agora no nome da minha tabela, F123456 log, foi criada aqui, F123456 log, F123456 log, é aqui que eu vou inserir, em que colunas e que valores. Okay? As colunas, eu vou aumentar aqui um bocadinho, as colunas são, vamos ver, o enunciado do teste, evento, id tabela e tabela, evento, id tabela e tabela. Okay? E o que é que eu vou lá colocar então? Este evento, entre aspas, depois, entre aspas, não preciso porque é texto, não coloco entre aspas, e depois o último volta a ser entre aspas. Então, o que é que eu vou colocar dentro das primeiras aspas? O evento. Este evento é um evento de inserção. Inserção, ou insert. Okay? O que é que acontece? Acontece que é inserido um novo registro, new ID. E o último campo, qual é a tabela? A tabela é a tabela do torneio. Pronto, eu vou copiar esta estrutura. Esta estrutura agora vai ser exatamente a mesma para os outros esquemas que eu vou montar. Portanto, vamos agora clicar no botão Go. Acabamos de criar o nosso trigger. Vamos consultar a nossa tabela de torneio da nossa base de dados. Ver como é que ela está. Aqui, estão a ver? Tenho 4 torneios. Vamos inserir um novo. Okay. Novo torneio. Torneio. Teste. Torneio de teste. Clicamos aqui no Go. Não há nenhum erro. Vamos agora confirmar o que é que aconteceu à tabela do log. Okay. Temos então uma inserção na tabela torneio, o registro 5, portanto que nós temos da tabela torneio, nesta data. Vamos só confirmar, torneio, número 5. Significa que fizemos a linha A e temos mais dois valores, 3 e 2, 5 e 2, 7. Ok, vamos responder à linha B. Quando o registro for alterado na tabela jogador. Quando um registro for alterado, depois de alterar um registro na tabela jogador. Novos triggers. Um novo trigger. Adiciono. Crio isto. E diz assim, quando um registro for alterado na tabela jogador. Depois de ter sido alterado. Ok? Vamos confirmar. Quando um registro for alterado na tabela jogador. Quando um registro for alterado na tabela jogador. After update jogador. O que é que eu vou fazer? Eu vou inserir na mesma tabela. Não é desta vez uma inserção, é um update. O campo não é novo, é velho, é um old campo, old, não há inserção de nenhum campo. E a tabela ao jogador.
Vamos guardar. Vamos confirmar novamente o que é que se passa com a tabela do log. Temos apenas um registro e vamos inserir um jogador novo. Jogador, aqui, insere, Manuel Loureiro, teste. Inseri um jogador, não há erros. Vamos ver o que é que aconteceu na tabela log. Ok, não fez a inserção na tabela log, porque não foi uma inserção que eu pedi. O que eu pedi foi um update. Então, vamos à tabela jogador e vamos atualizar o último registro. Não teria que ser o último, poderia ser um registro qualquer. Aliás, eu até vou simular, por exemplo, aqui esta Salma, vou mudar para Selma Alenquer. Reparem que o número dela é o 40. Agora fiz a atualização, fiz um update, vou à tabela do log e ficou aqui o registro da tabela 40 sofreu um update. Ok? Na tabela jogador, o ID 40 sofreu um update. Significa que respondi à linha B e ganhei mais 2 valores. Já estou com 7. E agora, quando um registro for eliminado da tabela técnico, muito bem, vamos aqui à nossa base de dados, vamos ver onde é que são os técnicos. Técnico aqui. Eu tenho 20 registros. Vou inserir aqui Manuel Loureiro como técnico. Tenho então agora na base de dados 21, sendo que Manuel Loureiro técnico está inserido. Vamos fazer um trigger na base de dados, uma rotina. Adicionamos a rotina, não é nada disto. Vamos adicionar um trigger, assim é que é, novo. Vamos colar. E o que nós queremos fazer é atualizar, não, queremos apagar, portanto, old ID. O evento é um evento de delete. A tabela é a tabela técnico. Em técnico. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Depois, ok? Como é que é? Um registro for eliminado da tabela técnico. Depois de eliminar um registro. Ou antes, vai dar ao mesmo, mas neste caso, after, eu vou eliminar um registro, exatamente. Delete. Ok? Técnico. Portanto, before, delete, técnico. Portanto, antes de apagar o técnico, before delete técnico, eu vou registar na minha base de dados, na minha tabela, vou dizer que estou a fazer um delete com um registro antigo na tabela técnico. Go. E agora vamos consultar a tabela do log. Temos aqui 2 logs. Vamos agora selecionar a tabela técnico. Sim. E vamos apagar o último registro. Vamos confirmar a nossa tabela dos logs. E na tabela dos logs temos então um delete da nossa base de dados. Pronto, assim termino esta primeira parte onde resolvi o ponto 1, 2, 3 e 4, 4A, B e C da ficha, tá? Continuamos já a seguir.